Eu saúdo a igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Amém? Amém. Graças ao nosso Deus, que Ele nos oferta mais esse dia, ao estarmos aqui na sua presença, glorificando, adorando o seu expressivo nome. Glória a Ele para sempre. Feliz é o homem, bem-aventurado é o homem que confia no Senhor. Aqueles que confiam no Senhor, como diz a palavra, serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para todos. Amém? E aqueles que esperam no Senhor jamais serão confundidos. Glória a Deus. Hoje é culto de doutrina, né, de ensinamento, mas para nossa alegria, hoje veio um casal de jovens, né? Lindo, né? O Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo trouxe esse casal de jovens aí. O Jean, é isso, querido? Jean e a Maria Clara, isso? E a Belezinha, coisa mais linda, não é que chupeta bonita? A Ana Clara, amém? Coisa mais linda. Que Deus abençoe vocês. É uma alegria muito grande, Jean, Maria Clara e a Belezinha, de recebê-los aqui na nossa humilde congregação, amém? Como nós vamos receber os nossos amados irmãos nesta noite? Sejam bem-vindos no nome do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos nessa humilde congregação. Amém? Amados, então vamos para o ensinamento em 1 Timóteo, capítulo de número 1. Hoje vamos começar a doutrina bíblica de 1 Timóteo, no capítulo de número 1. Louvado seja Deus. Vamos estar aqui meditando nessas santas palavras. E 1 Timóteo tem 6 capítulos. Nós vamos estudar os 6 capítulos e depois entrar em 2 Timóteo. Louvado seja Deus. Bendito é o nome do Eterno. Eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta, porque nós iremos passear pelos versículos, iremos meditar versículo por versículo. Louvado seja Deus. Graças. Conseguiu achar, querido? Ajude ela lá, minha filha, a achar 1 Timóteo, capítulo de número 1. Louvado seja Deus por esta oportunidade rica e poderosa, a qual o Senhor tem nos concedido, nos tem dado esse presente maravilhoso de estarmos aqui. Então nós vamos estudar esses 20 versículos, do versículo 1 ao versículo de número 20. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Timóteo, ele era um discípulo de Cristo, já servia ao Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, que Timóteo é da cidade de Listra. Louvado seja Deus. E ali Paulo, na sua segunda viagem missionária, conheceu esse jovem que amava a Deus. A Bíblia fala que Timóteo, ele era filho de uma judia por nome Eunice. Eunice é a mãe de Timóteo, foi a mãe de Timóteo. E a sua avó Lóide. A Bíblia fala que Timóteo foi doutrinado na palavra por sua mãe Eunice e por sua avó Lóide. E a Bíblia fala que o seu pai era grego. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, narra esses acontecimentos, onde Paulo chegou a Listra. E ali conheceu a Timóteo e ambos se tornaram íntimos, ambos se tornaram amigos. E Timóteo foi um pupilo de Paulo. Paulo foi um professor para Timóteo. Louvado seja Deus. A palavra fala aqui no capítulo 1 assim: Paulo,
Versículo 1: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Fala glória a Deus por isso. Sabe por quê, irmão? Glória a Deus? Porque Jesus é a nossa esperança. Não é verdade? É a esperança nossa. Foi o que eu falei: aqueles que esperam no Senhor jamais serão confundidos. Isaías que falou no capítulo 40 e no verso 31, que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Jesus vai renovar as suas forças. Subirão com asas e asas de águia, correrão e não se cansarão, porque Jesus é a sua esperança. Amém? Jesus é a sua esperança. Jesus é a tua vida. Jesus é o teu tudo. Aleluia. E Paulo, concluindo, Jesus Cristo, esperança nossa, o versículo 2: a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Então Paulo foi o instrutor de Timóteo. Paulo foi aquele que deu ensinamento para Timóteo. Timóteo se formou sobre a tutela de Paulo. Paulo foi o mentor de Timóteo, né? A meu filho na fé. Louvado seja Deus. Graça e misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Você pode dar uma glória a Ele? Amém? Glória a Deus. Jesus é a tua esperança. Aleluia. Ele abre porta onde não tem porta. Aleluia. Ele é a ressurreição e a vida. Aquele que, ainda que esteja morto, crendo nele, ressuscitará, ressurgirá. Aleluia. Deus, através de Cristo, operará milagres extraordinários na sua vida. Aleluia. Aleluia. Cristo operará milagres extraordinários na sua vida. Aqui no versículo número 3, a Bíblia fala que as ameaças dos falsos mestres. Então Paulo orienta a Timóteo a se defender da doutrina herética, da doutrina falsa. Timóteo era pastor da igreja de Éfeso, foi o ministro que ministrou muitos anos na igreja de Éfeso, e ali Paulo deu algumas dicas para Timóteo se defender dos falsos mestres, da doutrina falsa, daqueles que adentraram no meio da igreja para falsificar a palavra, para fazer dela clandestina, para tirar proveito próprio. Aqui no versículo número 3 diz assim: como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso. Então Timóteo era pastor da igreja de Éfeso, para que ficasse em Éfeso, para advertires a alguns que não ensine outra doutrina. Então Paulo falou: eu vou te colocar aqui, Timóteo, para você defender a sã doutrina, porque Timóteo era um moço preparado. Timóteo foi um moço desde o seu nascimento, foi evangelizado, foi discipulado por sua mãe Eunice e por sua avó Loide. Ele era um homem que tinha um sentimento por Deus e conheceu a Cristo através do ministério prodigioso de Paulo. Então Paulo confiava demais em Timóteo, a confiança de Paulo pelo seu discípulo amado. Então Paulo colocou Timóteo na cidade de Éfeso, na igreja de Éfeso, para defender a palavra de Deus. Amém? Nós temos que defender a palavra. Tem que ser palavra. Se não for palavra, é mentira. Se for outro ensinamento, é ordenação humana, é doutrina humana, é doutrina filosófica, ou às vezes é doutrina de demônio. Mas a igreja, os crentes, não seguem doutrina de homem, não seguem doutrina filosófica, não seguem doutrina de demônio. Os homens de Deus, as mulheres de Deus, a igreja de Cristo segue a doutrina de Cristo. A doutrina de Cristo, a palavra de Deus. Pela palavra de Deus nós venceremos, não é isso?
como foi citado, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Você vencerá, porque a luz está na sua vida. Aleluia. Então, Timóteo foi colocado nesta posição de pastor desta igreja, de bispo desta igreja, para defender a sã doutrina. O versículo 4, veja o que diz: nem se deem as fábulas, as invenções ou as genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. Então, Paulo está dizendo para Timóteo defender a palavra, não se meter com discussões vãs, com coisas vagas, com coisas que não vai acrescentar, com aquilo que não está escrito, porque o crente que conhece a palavra, ele sabe se defender. Aquele que conhece a palavra, ele não vai ser envolvido em laços de outro tipo de ensinamento. Aquele que conhece a palavra, aquele que está fundamentado, não vai perder tempo com coisas vagas, porque nós sabemos que o fundamento consiste na fé. Aleluia. Assim eu faço agora. Então, nós estamos aqui por causa de quem? De Cristo. Por causa de Cristo. Não está escrito que a fé é o firme fundamento das coisas que se veem, que não se veem, e a certeza das coisas que se esperam. Então, a fé, nós não estamos vendo Cristo aqui, mas o Espírito Santo nos convenceu que Ele é o nosso Senhor e Salvador. O Espírito de Cristo está na sua vida e nós estamos aqui. Por quê? Porque sabemos que a nossa alma precisa ser alimentada por Sua palavra. Não é verdade? Né, meu querido? Né, meu filho? Pela palavra. É pela palavra que nós vamos vencer. É pela palavra que nós vamos apagar os dardos inflamados do maligno. É pela palavra que nós vamos ordenar, e pela fé em Cristo, porque a palavra de Deus nasce, a fé nasce por ouvir a palavra de Deus, e esta palavra está em vigor na sua vida, está em vigor na minha vida. Então não vamos perder tempo com coisas vãs, com coisas que não vão acrescentar, com coisas banais. Nós vamos abster-se dessas coisas, porque nós sabemos que o firme fundamento da sua vida, o firme fundamento da nossa vida é Jesus Cristo, é a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Você pode dizer glória a Deus por isso? Amém? O versículo 5 diz assim: ora, o fim do mandamento é o quê? Fala comigo, caridade. O fim do mandamento é a caridade. O que é caridade? Amor. O fim do mandamento é o amor de um coração puro. Coração puro. O crente tem que ter um coração puro. Quando se fala coração puro, é que nós vamos olhar somente para Cristo. Nós vamos olhar para a doutrina, né? Então, o firme fundamento é o amor em Deus, o amor em Cristo, né? Que o Espírito Santo está derramado em nossos corações por intermédio de Cristo. Cristo nos deu o Espírito Santo. Louvado seja Deus. O firme fundamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência. Se a tua consciência não te condena, maior é Deus. Agora, se a tua consciência não está pesada, você tem pecado, né? Você tem que se consertar, né? Então, se o amor de Deus está no seu coração, e o seu coração é um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida, fala glória a Deus por isso. A fé não pode ser fingida. Você não pode ser um falso, você não pode ser mais um hipócrita. Você tem que ter uma fé firme em Cristo. Agora, esta palavra que nós estamos falando aqui nesta noite, aleluia, louvado seja Deus,
Paulo está escrevendo para quem? Paulo está escrevendo essa palavra para quem? Fale comigo assim: para a igreja de Éfeso e também para Timóteo. Não é isso? A fé não pode ser fingida. Paulo está falando para a igreja, para Timóteo transmitir essa epístola, essa carta pastoral para a igreja de Éfeso, e a fé não pode ser fingida. Em 2 a Timóteo, né, no capítulo 1 e no verso 5, veja só o que Paulo fala: e trazendo à memória a fé não fingida, que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice. Estou certo de que também habita em ti. Então, a sua fé, ela não pode ser falsa, ela tem que ser autêntica, genuína. Então, Paulo está falando: olha, Timóteo, que tua fé seja uma fé genuína, né? Seja uma fé verdadeira, sem fingimento, porque esta fé habitou primeiro na tua avó Loide e depois, consequentemente, na tua mãe Eunice, e agora em ti. Espero que esteja habitando em ti. Então, que nós tenhamos uma fé firmada na rocha que é Cristo Jesus. Amém? Você possa firmar os seus passos. Eu fico olhando para esses dois aqui, eu estou apaixonado. Aleluia, glória a Deus. Quantos anos você tem, menino? 24. Aleluia. Porque quando eu me converti, eu tinha 18 anos. Eu nunca saí do Evangelho. Já tenho 34 anos de fé. Então eu fico fazendo um retorno no tempo, né? Retroagindo, né? Eu aceitei Jesus, eu tinha 18 anos de idade. Que coisa linda. Então, que a vossa fé, Jean, a tua fé, Maria Clara, seja uma fé firme em Cristo. Vocês vão prosperar muito nesta terra, se Cristo estiver com vocês. Amém? Se vocês colocarem a vossa confiança, se vocês colocarem o vosso coração entrelaçado, ambos entrelaçados em Cristo, vocês vão prosperar abundantemente em nome de Jesus. Você pode ser o glória a Deus por isso? Aleluia, louvado. Então a fé, ela não pode ser fingida. Tem que ser uma fé autêntica, genuína. Aleluia. O versículo demanda 6, 1 Timóteo capítulo 1, verso 6 diz assim: do que, desviando-se alguns, se entregaram às vãs contendas. Então algumas pessoas que estavam dentro da igreja de Éfeso se desviaram, afastaram da fé para vãs contendas, querendo ser doutores da lei. Veja o versículo 7: querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem e nem o que afirmam. Não tem um monte de gente assim que fala e não entende o que está falando, né? Ele quer pregar, ele quer ensinar, ele quer contender, é o contender de não. Tem mais isso, é os contendeiros de plantão, é aqueles do contra, na verdade, é aqueles que são doutores segundo o seu conhecimento. Eles nem sabem do que eles estão falando, do que eles estão afirmando, mas uma coisa é certa: nós sabemos do que nós estamos falando, nós sabemos do que nós estamos afirmando, e nós sabemos aquele que habita em nós, e nós sabemos a graça que existe na nossa vida, que é Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. O versículo de número 8 fala sobre o verdadeiro papel da lei, né? O verdadeiro papel da lei, dos mandamentos. Veja só o que diz o verso 8: sabemos, porém, que a lei é o quê? Boa. A lei é boa, a palavra é boa, se alguém dela usa legitimamente. Se for legítimo, você está dentro da lei, você está dentro das normas, né? Se for legitimamente, porque a lei, ela é boa, a lei,
ela foi feita para quem? Para os transgressores, né? A lei é boa, ela foi feita para os transgressores. Então, se alguém dela usa aqui, use legitimamente. Veja só o que diz o verso 9. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo. A lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados. Aqueles que são obstinados, aqueles que são loucos, aqueles que vivem nos seus pensamentos vãos, aqueles que não tem como você ter conversa, diálogo. São pessoas que já decidiram, são obstinadas a praticar a iniquidade, a praticar todo tipo de obra das trevas que não é aprovado pelas Escrituras. Então a lei é para os obstinados, para os ímpios. Aqui tem algum ímpio? Aqui não tem ímpio, aqui tem justo, porque nós fomos justificados em Cristo, né? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, não é isso? Não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que vivo agora na carne, vivo na fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou por mim. Jesus entregou por você, Ele te ama. Ele tem obra profunda na sua vida, Ele quer fazer maravilhas na sua vida. Creia, amado, creia, amada, que Deus vai operar maravilha na sua vida. Ele vai operar maravilha no seu ministério, Ele vai operar maravilha onde tu colocares as plantas dos pés. O Senhor vai fazer maravilhas. Glória a Deus. Então a lei é para os ímpios, pecadores, para os profanos, para os irreligiosos, aqueles que cometem sacrilégio, para os parricidas. Essa palavra aqui foi meio pesada agora. Para os parricidas. Alguém sabe dizer o que é um parricida? Né? A lei é para os parricidas. Quem são os parricidas? São as pessoas que matam pai e mãe. A lei é para esse tipo de gente, para condenar elas, para os parricidas, para aqueles que matam pai e mãe, ou outro descendente, aleluia, ou figura ancestral, que é da mesma linhagem. Então, o parricida é aquele que mata o pai e a mãe, né? Existiu aqui no Brasil aquela mulher, ela se tornou até famosa, né? Até esqueci o nome da. Tá, fala o resto. E até que matou o pai e a mãe, um acontecimento uns 15 anos atrás ou mais, né? Mas uns 20 anos atrás, né? Susana Rochetoff, esse nome, então, que matou o pai e a mãe, parricida e matricidas. O que é matricidas? Aquele que mata a sua mãe, que mata a mãe. Então a lei é para esse tipo de gente. Para quê? Por que existe a lei? Para condenar. Mas graças a Deus que nós já não estamos mais na lei, nós estamos na graça. Quem está na graça, que dá um glória a Deus, porque graça é favor imerecido. Eu não merecia, você não merecia, mas nós reconhecemos os nossos pecados, e lá na cruz do Calvário, seu sangue carmesim esparcido naquela cruz do Calvário, pagou o meu pecado, pagou o meu crime, e hoje hoje nós estamos absolvidos. Glória a Deus por isso. Aleluia. Então a lei é para quem pratica o mal e para os homicidas, para aqueles que tiram uma vida. Veja só o que diz o versículo 10. A lei é para os fornicadores. Aqui a palavra fornicadores, fornicar, é para os prostitutos, para aqueles que vivem uma vida promíscua, uma vida ímpia, perversa, para os prostitutos, para os sodomitas. O que é um sodomita? Sodomita é um pederasta. O que é isso? É aquelas pessoas que não decidem aceitar a Cristo e vivem no seu ato abominável, no ato do homossexualismo demasiado,
e tem aquilo como uma verdade absoluta. A lei é para condenar esse tipo de gente, né? Só que as pessoas têm que entender, nós estamos traduzindo a palavra, falando o que a palavra fala, mas ainda existe uma esperança para você. Se você ainda continua enquadrado na lei, nessas normas que te condenam, existe a graça que te absolve, existe a graça que te perdoa, existe Cristo que te ama. Entregue tua vida para Cristo, porque Ele te perdoa. Lembra-te do ladrão da cruz: Senhor, me perdoa, lembra de mim quando entrares no teu reino. A resposta foi reta, não fiz curva. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Quem te livrará do corpo desta morte? Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Da condenação eterna, do lago de fogo, do ranger de dentes, como foi lido agora aqui, do pranto e ranger de dentes, né? Quem nos livra disso aí é Jesus Cristo, o nosso Senhor, que nos ama. Para os sodomitas, para os roubadores de homens, para aqueles que fazem das pessoas escravas. Tem uns malandros aí que querem abusar das pessoas, né? Querem aproveitar que a pessoa ela é humilde. Às vezes a pessoa não tem condições, e tem gente que explora essas pessoas, são roubadores de homens, né? Em vez de valorizar o ser humano, em vez de ajudar, eles aproveitam da situação para tirar proveito. Para os mentirosos, a lei dos mentirosos, o crente não mente. O crente não pode mentir, em maneira alguma, e nem tal do vou mentir. Não vem com essa conversa fiada aqui, não. Eu menti o que, seu? Vai se converter. Eu menti o quê? O crente não pode mentir, porque quem mente é filho do diabo. O diabo é o pai da mentira, e aquele que é mentiroso, os mentirosos, estão longe do reino do céu, vão perder a sua salvação, se não se arrependerem, se não mudarem. Agora, se mudar, sim, se arrepender, sim, se buscar a Deus, sim, Ele perdoa. Não perdoa? Ele absolve. Ele traz, aleluia, uma nova certeza. Ele traz um novo horizonte. Ele traz uma nova dinâmica para as nossas vidas. Louvado seja o nome de Jesus. Pedro, quando negou a Cristo, e Cristo falou: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes tu me negarás. E na alta vigília, na terceira vigília da noite, às 3 da manhã, o galo canta, e Pedro lembrou da palavra de Cristo. E a Bíblia fala que ele sai correndo, chorando amargamente. E a Bíblia fala que Jesus Cristo ressuscitou na manhã do domingo, e apareceu Maria Madalena, e ali, quando ela soube que era ele, ela lançou-se aos seus pés, dizendo: Rabone, aleluia. E Jesus falou para Maria: não temas, levanta, vai até os discípulos e fale para Pedro que eu ressuscitei. Jesus perdoa. O diabo, ele não perdoa, mas Jesus perdoa. Mas quando se fala de perdão, é um arrependimento genuíno. O que é arrepender? É mudar de direção, né? É você não praticar mais aquilo que a palavra fala, para não praticar. Se você mentia, não mente mais, em o nome de Jesus. Para os perjuros, aqueles que ficam falando coisas sem ciência, e para os que for contrário à sã doutrina. Quem é a favor da sã doutrina aqui? Dão glória a Deus. Amém? A sã doutrina é a palavra de Deus. O que é a sã doutrina? É o amor, é a oração, é a comunhão, é o partir do pão, louvado seja Deus, é a comungação, é a unidade, é unir-se. A igreja tem que se unir, louvado seja Deus. Então, graças a Deus que nós estamos firmes na sã doutrina. Fala glória a Deus, fala glória a Jesus. Diga obrigado, meu Pai, por essa oportunidade de estar aqui nesta casa de oração, ouvindo a tua palavra. Aleluia, glória a Deus. Agora aqui no versículo do número 11, fala de Paulo e da sua vocação. A vocação de Paulo, o que ele tinha de melhor para fazer na obra de Deus. O verso 11 diz assim:
conforme o Evangelho da glória do Deus bem-aventurado, que lhe foi confiado. O Evangelho foi confiado a Paulo, como foi confiado a você também. Foi confiado a mim há 34 anos atrás, quando eu aceitei a Cristo. O Evangelho é uma dádiva, o Evangelho me foi confiado, o Evangelho te foi confiado. Pelo Evangelho você pode fazer esta obra. Então Paulo fala, conforme o Evangelho da glória do Deus bem-aventurado, que me foi confiado. E dou graças, no verso 12, ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Jesus colocou Paulo no ministério. Ele merecia? Não merecia, de maneira nenhuma. Ele vai dar um relato que ele não merecia. Quem é que merece? Não tem um que merece, porque a Bíblia fala que o salário do pecado é o quê? A morte. Mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna por Jesus Cristo, o nosso pastor. Aleluia. Aqui no verso número 13 diz assim: a mim, que antes fui blasfemo. Paulo estava na lei. Paulo blasfemava, e perseguidor, opressor. Paulo oprimia. Deus odeia opressores, mas alcancei o que? Misericórdia. Você alcançou misericórdia, irmão? Glorifique a Jesus. Alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente, na incredulidade. Ou seja, quando eu não conhecia Cristo, eu fiz, mas por ignorância, por achar que estava certo. Tem gente que se curva diante de uma madeira, ora a madeira e chama ela de Deus. Isso aí se chama o quê? Ignorância espiritual, sem conhecimento. Uma pessoa que persegue a outra por causa da fé é o que? Ignorância espiritual. Aquele que oprime o outro por causa da fé é o que? É incredulidade. A pessoa Paulo estava nesse nível. Paulo perseguia. Paulo, ele era opressor. Mas a Bíblia fala que ele alcançou misericórdia. Quem alcançou misericórdia? Graças a Deus que Cristo entrou na minha vida, né? Graças a Deus que hoje estou aqui, para a glória de Deus e para a vergonha do diabo. Graças a Deus você está aqui nesta noite, glorificando a Deus, para a glória de Deus e para a vergonha do diabo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Verso 14. E a graça de nosso Senhor superabundou com fé e amor que há em Jesus Cristo. A graça superabundou. Onde mais houve o pecado abundou, a graça superabundou. Olha que interessante, né? A graça de nosso Senhor superabundou com fé. Você vê que sempre essa palavra fé aparece primeiro, né? Fé. Se você tiver fé, irmão, as coisas vão acontecer em nome de Jesus. Fé. Fé é certeza daquilo que se espera, né? E aquilo que você não pode ver, isso é fé. E a fé é o firme fundamento de todas as coisas. E o amor que há em Jesus Cristo fará a obra na sua vida. Verso de número 15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ou seja, Paulo precisou de Cristo para ser salvo. Aleluia. Esta palavra que nós pregamos nesta noite, ela é fiel, ela é digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo, aleluia, para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Jesus é na sua vida, Jesus é na sua casa, Jesus é na sua família. Note uma coisa: onde Jesus entra, o mal ele sai. Onde Jesus
habita, a alegria ela superabunda. Onde Cristo chega, a atmosfera muda. Onde Cristo opera, o milagre é certeiro. Louvado seja Deus. E você é um milagre. Por isso que você está aqui nesta noite. Aleluia. Versículo 16. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, na vida do apóstolo, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Graças a Deus que você crê nele para a vida eterna. Nós estamos caminhando para a vida eterna. Nós estamos caminhando para o reino eternal, para a mansão dourada, para a cidade de Deus. Nós estamos caminhando para estar com Cristo para sempre. Aleluia. Olha o versículo 17, coisa linda. Ora, o Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra, glória, para todo sempre, e a igreja diga amém. Para todo sempre, amém. Para nós finalizarmos, louvado seja Deus, bendito é o nome de Cristo. Paulo exorta a Timóteo diante de suas responsabilidades. Agora Timóteo tem uma responsabilidade. Timóteo, como eu falei anteriormente no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, é da cidade de Listra. Paulo conheceu Timóteo em Listra, e ali a Bíblia fala que Paulo é filho de uma judia, por nome Eunice. Esse é o pai grego, uma judia como grego, e Timóteo foi doutrinado por Eunice e por sua avó Loide, e Paulo encontrou a Timóteo e ambos formaram uma dupla homogênea, uma dupla a qual deu muito fruto para a obra de Deus. Paulo foi o tutor espiritual de Timóteo, Paulo foi o professor de Timóteo, e aqui Paulo, como o apóstolo, colocou Timóteo nessa igreja de Éfeso para doutriná-lo, para colocar ela em ordem. E Timóteo tinha uma responsabilidade, como nós também temos uma responsabilidade, não é verdade? Nós temos uma responsabilidade diante de Deus e diante dos homens. Qual é a nossa responsabilidade diante de Deus? De adorá-lo, de glorificá-lo, de amá-lo, de respeitá-lo, e diante dos homens, de dar testemunho da nossa crença, de nossa fé. Porque se nós não dermos testemunho, irmão, fica feio para você. Para a obra de Deus não fica feio, não, porque a obra de Deus não é só de Cristo, mas fica feio. Agora, um homem, uma mulher, uma pessoa que serve a Deus honestamente, que serve a Deus com o coração puro, com a fé não fingida, ele agrada a Deus e desagrada o mundo e a Satanás. Mas o que importa, agradar o mundo e a Satanás ou a Deus? O importante é agradar o Senhor. E Timóteo tinha uma responsabilidade. Você é ministro de Deus, você é um evangelista, você é um pregador, você é uma missionária, você é uma pastora, você tem uma responsabilidade. E qual é a responsabilidade? De zelar da doutrina, de zelar da palavra, de dar testemunho. Porque se não houver testemunho, como que você vai ganhar uma alma para Cristo? Se você está falando besteira, se você está andando sem prudência, se você não está dando testemunho, aleluia. Então nós temos que ter uma responsabilidade. E Timóteo tinha uma responsabilidade muito grande de dar testemunho. Veja só o que diz aqui o versículo de número 18: este mandamento te dou, meu filho Timóteo. Olha o tratamento de Paulo, como Paulo tratava Timóteo como filho, porque Paulo amava Timóteo como filho mesmo. Era filho espiritual, mas como se fosse um filho gerado, Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti. Então Timóteo recebeu muitas palavras proféticas, que ia ser alguma coisa do mundo espiritual. Então Paulo está dizendo: olha, meu filho,
Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de, eu vou te dar um mandamento: milites elas boa milícia. Milites, ou seja, ande na fé, aleluia, elas em boa milícia. Versículo 19: conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio no quê? Na fé. Alguns abandonaram, desviaram, amaram o presente certo, traíram. A traição é um negócio muito dolorido. A traição, traíram a Paulo, traíram a Cristo, aleluia. Então, Paulo está forçando o Timóteo. Você só força com alguém que você ama, não é? Você só pega o pé de alguém que você ama. E é isso que Paulo está falando. Pegou o pé de Timóteo. Timóteo, tu és jovem, eu já sou mais vivido, já sou velho. Timóteo, milites, né? Segundo a boa milícia, ande corretamente, pregue, exorte, insiste, redargue-a, faça, porque Deus é contigo, porque tu tens o dom profético, porque alguns abandonaram e rejeitaram a fé, naufragando, desviando, perdendo a sua salvação. Agora Paulo fala quem são eles. Quem são esses dois personagens que desviaram de Cristo, desviaram da igreja e desviaram da doutrina que Paulo pregava. Versículo 20 para nós terminarmos. E entre eles foram o quê? Himeneu. É isso mesmo? Foram eles Himeneu e Alexandre, os quais entreguei, olha só, presta atenção, os quais entreguei. Quem foi que entregou? Paulo. Entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Você vai encontrar isso aí em 2 Timóteo, falando desses dois personagens, Himeneu e Alexandre, em 1 Timóteo 2, 17 e 18. E 2 Timóteo 4, 14, fala desses dois personagens que pregaram contra a fé que Paulo pregava, a doutrina. E Paulo os entregou a Satanás para não blasfemar. Vamos entender o que é entregar para Satanás. Quando essa palavra é aplicada na igreja, isso foi escrito para a igreja de Éfeso, esses homens que supostamente antes andavam na fé, que eram obreiros da igreja, que eram ministros, foram arrancados da igreja, foram tirados da comunhão da igreja. É isso que Paulo falou. Quando fala em pregar, é arrancar da comunhão, é não pregar, é não ensinar mais. As pessoas foram tiradas para não aprender a blasfemar. Aqui Paulo não está dizendo que entregou para o diabo para eles perderem a salvação, para que eles pudessem se arrepender e talvez mudar de rota e voltar. Mas geralmente quando essas pessoas tomam este caminho, muitas vezes é um caminho que não tem volta, é um caminho que já foi. Então a doutrina é firme, nós temos que continuar dentro desta palavra, e nós não podemos negociar esta palavra. A palavra está dizendo, faça. A palavra não está dizendo, não faça. O que está na palavra é bênção, o que está na palavra, o que não está na palavra é maldição. Porque o crente verdadeiro, a palavra dele é uma só, sim ou não. Passou disso, é procedência maligna. Amém, irmãos? Deus os abençoe ricamente. Acabamos o capítulo 1 de 1 Timóteo. Estamos ensinando e doutrinando a igreja as cartas de Paulo. Se Deus permitir, na próxima quinta-feira, vamos ver o que Deus vai preparar. Até lá, nós vamos meditar no capítulo 2 de 1 Timóteo, continuando as Sagradas Escrituras. Vamos orar a Deus e agradecer ao Senhor.